Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, ler só um versículo com você aqui, Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Como está linda mesmo, né, a igreja? Parabéns demais, pastor Willy, Luana e toda a equipe, pastores poderosos aí, né? Glória a Deus. Marcos 8, 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Preste bem atenção na leitura. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por tudo aqui. Meu Deus, obrigado por esse tempo de louvor e adoração tão maravilhoso. Ó Deus, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte do Teu reino, de podermos contribuir, de sermos realmente pessoas que trabalham no Teu reino, como nós aprendemos hoje. Queremos ser fiéis nesses recursos que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, ó Deus. Queremos priorizar o Teu reino em cada passo que nós damos, nos nossos negócios, na nossa família. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa, compartilhada pelo pastor Nery. E agora nós queremos Te pedir espírito de sabedoria e revelação. Fala no nosso coração, revela, Senhor, essa palavra aqui no nosso coração. Nos mostra, Senhor, os Teus segredos hoje à noite. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, deixa eu só resumir essa história. Uma história bem conhecida, que uns amigos do cego levam ele até Jesus. Claro, ele não podia ir sozinho. Os amigos do cego levaram ele até Jesus. E o cego, então Jesus pega o cego, tira o cego da aldeia. Interessante isso, né? Jesus tira o cego ali da aldeia e depois Jesus então passa saliva nos olhos dele e pergunta para o cego: tudo jóia? Você está vendo bem? O cego disse: eu estou vendo homens, eu não sei se é homem ou se é árvore. Ou seja, ele não estava vendo quase nada. Então Jesus repetiu o processo e aí finalmente o cego foi completamente curado. Então essa é a história, e essa história falou tanto no meu coração esses dias, porque a gente estava acompanhando, né? O trabalho do pastor é esse. Então acompanha famílias, acompanha casais, a gente convive, né, com os problemas das pessoas e tal. E a gente ali lutando com uma família, e finalmente eu saí dali, né, daquela conversa, eu e a Meila, eu saí tão animado, né, porque eu disse: rapaz, agora caiu a ficha, né? Glória a Deus, né? Cadê os pastores? Já sentiram isso? Assim, vencemos, rompeu, agora deu certo. Bate aqui, minha gata. E aí saímos de lá, né, eu e a Meila, felizes da vida, porque agora resolveu. E na semana seguinte estava tudo igual, ou pior ainda, né? Então ali naquela semana eu falei: meu Deus, né? Eu já estou ficando quase de cabelo branco, né? Já chegando aos 40 anos, né? Rapaz, e demora tanto para esse povo entender princípios tão elementares da palavra, coisas tão simples que a palavra de Deus diz. Rapaz, é só obedecer a palavra. Não é só construir sobre a rocha. Eu orando ali, eu falando com Deus ali, não é? E aí, por coincidência ou jesuicidência, a minha leitura naquela manhã era essa história aqui, né? Eu caí nessa história aqui e comecei a ler essa história da cura desse cego. Aí eu creio que Deus falou muito no meu coração, respondeu a minha oração. Porque o que Deus falou para mim naquela manhã? Que o problema deles é que eles estavam cegos. Era como se eu estivesse falando assim para eles: olha só, que paisagem linda. Aí o cego: onde? Cadê? Que paisagem? Como assim paisagem? Não, esse pôr do sol, olha só que coisa mais linda. E o cego: não dá, não é? Então eu entendi naquela manhã que eu precisava orar
para que essas pessoas fossem curadas da sua cegueira, não é? Então, para quem é essa palavra? Para aquelas pessoas que estão completamente cegas, como aquele cego no primeiro momento. Gente, ele estava na frente de Jesus. Jesus estava falando com ele, mas ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia saber que era Jesus que estava falando com ele. Completamente cego, completamente cego, completamente cego. Então, é para esse tipo de pessoas, essa palavra, claro, não tem ninguém nesse nível aqui. Eu creio isso de coração, que todo mundo aqui já abriu seus olhos, né? Mas tem um segundo nível aqui também que eu vejo, aquelas pessoas que estão confundindo homens com árvore. Já pensou confundir um homem com uma árvore? Né? É a mesma coisa do que confundir um fusca com um caminhão, um pássaro com um avião, não é? É uma coisa assim tão distante uma da outra. Jesus perguntou, você está vendo? Eu estou vendo, eu acho que é um homem, eu acho que é uma árvore, eu não sei. Jesus, não está completo. Quem está entendendo que tem gente que já foi tocado por Jesus, porque aquele homem tinha sido tocado por Jesus, tinha recebido a saliva de Jesus, tinha recebido a palavra de Jesus, mas não via plenamente. Quem está me entendendo? Sabe, pessoas que vão às vezes até num encontro com Deus, que Deus fala com elas ali, que passam por um aconselhamento pastoral, fazem um curso na igreja, já estão há tanto tempo na igreja, estão vendo, mas estão confundindo homens com árvores. Para esse tipo de pessoa também é essa palavra. Mas também para aquelas pessoas que já estão curadas. Eu penso que a maioria de vocês, diga glória a Deus, aleluia, não é? Já estão completamente curadas, de olhos abertos, estão vendo claramente, não estão vendo como por espelho, já estão vendo quase que face a face, e vocês estão sendo convocados por Deus para levar esses cegos, totais ou parciais, até a presença de Jesus. Quem está comigo aqui? Não é? Então, é para você essa palavra. Agora, eu vejo na Bíblia alguns cegos famosos, ou melhor, ex-cegos famosos, que mudaram a história da humanidade, porque foram curados. Quer ver? Olha, um deles é o Saulo. Lembra do Saulo? O Saulo era um cara que conhecia a palavra, era um estudioso da palavra, mas o Saulo, pensando que estava agradando a Deus, perseguia os irmãos. Irmãos, eles arrombavam as casas dos irmãos, pensa. O Saulo de Tarso, quebravam a casa, levavam o cara preso e mandava matar os caras, pensa bem. E ele pensava, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, um cara cego, o apóstolo Paulo, depois o apóstolo Paulo. Mas aí ele tem um encontro com Jesus, vocês sabem, a Bíblia diz que ele ficou cego fisicamente, porque era uma luz que era mais forte do que o sol ao meio-dia, e depois o Ananias coloca a mão sobre a cabeça do Saulo e diz, Saulo, Jesus me mandou aqui para que você fosse curado da sua cegueira. E nesse momento a Bíblia diz que caíram como que umas escamas. É sobre isso que eu estou falando hoje à noite. Caíram como que umas escamas dos olhos de Saulo, dos olhos físicos, mas também dos olhos espirituais, porque esse homem, irmãos, vai ser o maior revolucionário da história da igreja. A carta aos Romanos é culpada pela reforma protestante, pelo avivamento inglês, através do John Wesley. Esse cara que os inimigos dele chamavam ele de esse que está alvoroçando o mundo. Um ex-cego, quem está comigo aqui? Então, irmãos, as pessoas precisam ser curadas da sua cegueira. Vão revolucionar o mundo. Vão parar de pensar que estão fazendo a vontade de Deus. Vão fazer a vontade de Deus mesmo. Outro cego famoso na Bíblia é o servo do Eliseu, né? Que quando Eliseu está sendo cercado pelos sírios, a Bíblia diz que ele começa a gritar, ai, ai, ai. Veja na sua Bíblia, eu não estou exagerando, ele fala exatamente isso. O cara está dizendo, ai, ai, ai. Pensa o cara desesperado, em pânico. E o Eliseu tranquilo. O Eliseu, calma, por que isso? Você não está vendo esse exército? Eles vão nos matar. O Eliseu ora, Senhor, lá da rede mesmo, lá na rede onde o Eliseu estava se embalando, né? Se balançando, né? E aí o Eliseu só fala assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele cara e ele viu o exército celestial em volta deles, que era muito maior do que o exército dos sírios. Quem está comigo aqui? Sabe, irmãos, um monte de crente apavorado, um monte de crente com medo, um monte de crente desesperados. Por quê? Porque eles estão cegos. Ou então estão parcialmente cegos. O que é que eles precisam? Ser curados.
É isso que nós estamos orando hoje aqui, pela cura da cegueira espiritual. Amém? Esse é o nosso tema, inclusive. Quero compartilhar então com vocês o que Jesus fez com esse homem. Vocês estão prontos? Não é? Nós precisamos curar. Tem alguns cegos na nossa família que precisam ter os olhos abertos. Eles vão abrir os olhos e vão dizer: meu Deus, como que eu não vi isso? Às vezes, quando eu ando por aí, imagina, né? Eu que fui um cara viciado, vocês conhecem a minha história. Quando eu vejo pessoas naquela situação que eu vivia, é quando eu lembro que eu era assim. Eu disse: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? O que aconteceu comigo? A resposta eu tenho hoje, qual que é? Eu estava cego. Eu estava cego. Amém, queridos? Nós precisamos que essas pessoas abram os olhos. Amém? Vamos ver então aqui, rapidamente, essas 3 coisas que acontecem aqui nessa história. Então, fala comigo aí, bem alto, bem forte: coragem para mudar. Agora fala com coragem. Coragem para mudar. A primeira coisa aqui, vamos ver o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz com esse cego. Marcos 8, 23, a primeira parte. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para onde? Para fora da aldeia. Irmão, presta atenção. Primeiro desafio aqui. Essa aldeia representa o mundo. Representa o mundo. Jesus podia curar esse cara simplesmente dizendo: está curado. Sim ou não? Ele falou pro surdo, né? Ele disse pro surdo: efatá, abre-te. Acabou. Foi só isso. Pro Bartimeu ele nem disse nada. Ele só disse: seja feito conforme a tua fé, lembra? E o Bartimeu saiu de lá vendo. Jesus poderia dar uma palavra: haja luz. E ele fez o universo, quanto mais curar um cego. Mas ele queria nos ensinar princípios. Vocês estão me acompanhando? E a primeira coisa que Jesus ensina aqui, nós precisamos, irmão, se nós queremos uma visão espiritual clara, se nós queremos ver claramente, não parcialmente, se a gente quer sair desse medo espiritual que a gente vive, sabe, dessa santa ignorância espiritual que a gente vive, nós precisamos ter coragem para mudar. E a primeira coisa é sair da aldeia, coragem para sair da aldeia, porque não é fácil. A aldeia representava para o cego a zona de conforto, porque ali ele sabia: não, bem aqui tem um abismo. Ele sabia, não é? O cego tem uma percepção impressionante. Não, aqui tem um abismo. Ele sabia, ele tem assim uma percepção sensorial aguçada, né? Ele sabia, bem aqui tem uma montanha, não é? Então, ele estava muito seguro ali. Então, Jesus tira ele dali. Quem está comigo? Eu imagino os pezinhos dele se arrastando assim. E Jesus: bora, rapaz, coragem, vem comigo. Coragem para mudar, sai daí. Tirando o cego da zona de conforto. Irmãos, quem está entendendo que quando Jesus tirou ele da aldeia, onde ele estava seguro, agora ele não sabe mais aonde ele está. Agora ele precisa confiar totalmente em Jesus. Jesus fala no coração dele ali: fica tranquilo, eu estou aqui. Eu conduzo daqui para frente. Eu dirijo o barco da sua vida daqui para frente. Quem quer visão espiritual? Tem que ter coragem, irmão, para confiar em Deus. A outra coisa importante é que, com certeza, esse cara tinha ali na aldeia alguns hábitos pecaminosos. Eu nem vou enumerar hábitos pecaminosos, que eu acabo acertando o seu, não é? Mas pensa aí, sabe aqueles vícios, aquelas coisas que para nós são paliativos. Quando a gente está meio em crise, a gente corre para eles. E eles não resolvem nada, eles só nos dão uma alegria de alguns segundos. Quem já experimentou? Não. Sabe, nós precisamos ter coragem para mudar. Não, eu não vou para esse vício. Não é? Eu não vou voltar para lá. Eu vou com Jesus. Então Jesus está tirando ele daquele vício. Mas também tem uma coisa importante aqui. Jesus queria ficar a sós com ele. Quem quer ter visão espiritual? Quem quer ser curado da cegueira? Total ou parcial? Você tem que ter coragem para sair da aldeia, da sua zona de conforto. Mas você também tem coragem de deixar esses atos pecaminosos. Lembra que Jesus falou? Olha para mim. Jesus falou assim: olha, se a tua mão direita te faz pecar, faz o que com ela? Corta. Se o teu braço esquerdo te faz pecar, faz o que com ele? Se o teu olho te faz pecar, faz o que com ele? Irmão, Jesus não está falando sobre mutilação aqui. O que é que ele está falando? Sobre radicalizar. Não é? Não sei vocês, mas tem coisa que eu sei que eu não dou conta, eu não brinco com isso. Não é? Eu não brinco com isso. Não é? Por exemplo, quando eu vi a Meila comendo assim o pudim, né? A pessoa, eu sou apaixonado, só de eu falar, eu já... Sai daquele espírito.
Quando eu vi a Meila comer pudim com uma colherzinha desse tamanhinho assim, rapaz, ela passava 1 hora para comer um pedacinho de pudim, eu morria de inveja, porque enquanto ela comia aquele pedacinho de pudim, eu já tinha comido o pudim inteiro, né? Então, tem coisa que eu aprendi, rapaz, essa área aí, meu irmão, ou eu radicalizo, ou eu tiro da minha vida de vez, ou então vou ter problema, né? O irmão fala assim, para tomar um pouquinho de vinho, não faz mal. O problema aqui, meu irmão, para mim, tomar um pouquinho de vinho, pastor Nery, não é brincadeira, né? Então, meu irmão, tira esse satanás daqui logo. Não quero saber dele. Quem está comigo aqui? O crente fica lá, não, o apóstolo Tiago dava um pouquinho de vinho para o Timóteo, era só uma tacinha, mas a taça dele tem 1 litro, a taça do irmão tem 1 litro, e ele fica jóia depois do vinhozinho dele. Vocês estão me entendendo ou não? Irmão, eu sei que aqui não tem esse tipo de problema, né? Eu estou falando para vocês, mas para vocês ficarem vacinados contra esse vírus que está se espalhando pelas igrejas do Brasil e do mundo, não é? Que isso, irmão? O crente se reúne. O apóstolo Paulo diz, olha, não se embriaguem com o vinho, no qual há dissolução. O que é dissolução? O vinho, ele desperta a libido. Não é? O profeta Oséias diz que o vinho é sensual. Rapaz, o cara vai beber vinho com a galera, com os irmãos. Daqui a pouco já está um olhando para... O cara já está ligadaço, né? Aleluia, agora vou falando em língua, sou chorica. Quem está me entendendo que isso é aldeia? Quem está me entendendo que a gente tem que sair desse lugar e realmente a gente abre mão desses paliativos? Estão comigo aqui ou não? Outra coisa que Jesus desafia o cego é ficar sozinho com ele, não é? Isso fala de tempo a sós com ele. Ele está ensinando sobre visão espiritual, e ele está dizendo, primeira coisa, vamos sair desse lugar, vamos sair da sua zona de conforto, vamos sair do seu lugar de onde você cai no pecado, onde você tem tropeçado, vamos sair do lugar para que você fique sozinho comigo. Irmão, presta atenção. Se eu fizesse uma pergunta, eu não vou fazer, eu não quero te constranger, mas se eu fizesse uma pergunta aqui, hoje, domingão, quem já leu sua Bíblia? Quem já teve um tempo com a sua Bíblia de qualidade, você acordou um pouco mais cedo, aí você ficou quieto, aí você leu sua Bíblia, fez as suas anotações, tirou um tempinho de oração, ficou sozinho com Deus? Quem está me entendendo? Eu lembro a Meila falando sobre isso com uma irmã, né? Aí ela falou assim, olha pastora, alguém tem que trabalhar, viu? Eu acordo 5 horas da manhã, e aí eu já saio de casa às 6, e passo o dia inteiro trabalhando, viu? E eu almoço lá rapidinho, em meia hora eu tenho que almoçar, e eu chego em casa às 11, trabalhando. Então na minha agenda não cabe esse tempo com a Bíblia. Então, aí eu disse, amor, eu tinha que estar lá, porque eu ia dar um conselho assim pastoral para ela, com muita unção, com muita delicadeza. Eu ia dizer, então joga essa agenda fora, porque ela está te matando, ela está destruindo o seu espírito. Eu teria dito para ela, mas eu não estava lá. Quem está me entendendo? Irmão, não tem desculpa. Nós temos que ter tempo a sós com Jesus. Quem está comigo aqui? Então a primeira coisa aqui que Jesus faz para curar esse cego, qual que é? Fala aí para mim, grita aí. Coragem para mudar. Ei, quem quer ser curado? Tem que ter coragem para mudar. Se eu perguntasse aqui, quem quer ficar tanquinho esse ano? Né? Aí, coragem para mudar, irmão. Ei, coragem para ir para a academia. Né? Coragem para comer menos. Não é verdade? Não, eu quero ficar tanquinho, mas eu quero viver com o mesmo padrão que eu vivi esse ano. Irmão, é loucura a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Quem está comigo aqui? Diga coragem para mudar. Grita aí, coragem para mudar. Amém? A segunda coisa que eu vejo Jesus fazer aqui, para curar esse cara, é um ensino para a gente. É só para ensinar para a gente. O que é? Grita aí comigo, aceitar o tratamento de Deus. Grita aí, coragem para mudar. Grita aí, aceitar o tratamento de Deus. Quem quer ter os olhos abertos? Não é? Ou então quem quer, não é, levar cegos até Jesus.
Irmãos, nós precisamos aceitar os tratamentos de Deus. Olha só o que diz aí o versículo 23. A segunda parte do versículo fala assim, presta bem atenção. Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Agora, olha aqui para mim, pessoal. É muito interessante isso aqui. Porque, o que é que Jesus passa no olho do cara mesmo? Irmão, saliva é uma palavra bonita que a Bíblia encontrou. Porque saliva é bonito, não é bonito? Fala aí, saliva. É bonito saliva. Mas, na verdade, o que é saliva? É cuspe. É cuspe. Irmãos, Jesus não usou um pó aromático da Índia. Ele não usou uma mirra, um incenso, uma essência caríssima, porque o cara ia pensar que era a essência, que era a mirra, que era... Foi o que ele usou? Ele usou uma coisa que é tão barata, né? Uma coisa que é tão repugnante, uma coisa que ninguém quer. Irmãos, Jesus fez isso. Ele usou um meio indigno. Resumo aqui, na verdade, é o seguinte: o que é que Jesus fez? Ele cuspiu no olho do cara. Quer ser curado? Quero. Vamos comigo, sai da aldeia. Aí ele tira o cara da aldeia. O cara não está vendo nada. O cara agora está inseguro. Peraí, Senhor, onde que eu estou? Confia em mim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não é? Tirou o cara, né, da zona de conforto, trouxe o cara para perto dele, ficar sozinho com Jesus, tirou o cara ali de onde ele caía no pecado. Agora Jesus se prepara. Aí o cara está ali e fala assim: peraí, Jesus, o que é que o senhor está pensando em fazer? O que é que o senhor está fazendo? Calma. Aí Jesus dá ali. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A maneira que Deus vai fazer é Ele que determina. Amém? O tratamento de Deus, né? O cego poderia perguntar assim para Jesus: espera aí, Jesus, isso é injusto. Logo na minha vez, com Bartimeu não foi assim. Com Bartimeu o Senhor só falou para ele: seja feito conforme a tua fé. E ele saiu dali curado. Não é? Não, agora comigo eu tenho que pegar uma cuspida na cara. E pior que não deu certo, né, irmão? Pior que não deu certo de primeira. E aí Jesus tem que se preparar novamente. Quem está me entendendo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, não olhe para o lado. No sentido assim, mas Deus fez com Nery, Deus transformou o Nery num empresário poderoso, não é? E agora, irmãos, Deus fez isso com Nery no tempo de Deus com Nery. Para todo o propósito de Deus há tempo e modo. Quem está comigo aqui? Qual que é o nosso problema? A gente fica se comparando. A gente quer que seja feito no tempo. A gente quer que seja igual como foi com Bartimeu. Não, irmãos, Deus determinou como Ele vai fazer o seu. Eu preguei essa palavra muito para mim, eu estou pregando muito para mim, né? Porque, veja bem, quando a gente vai fazer uma casa baixa, né, uma casa de só um, aí, doutor engenheiro, vai fazer uma casa só com um andar, quanto que tem que cavar de fundura? 1 metro. E para fazer um edifício, não é, de 100 andares, mais ou menos, tu tem ideia? 100 e tantos metros, não é? Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus está fazendo coisas na nossa vida. Vocês estão entendendo que Ele está edificando coisas na nossa vida? E de acordo com a altura desse edifício que Ele está construindo na sua vida, Ele vai cavar. Quem quer ser um prédiozinho baixinho, de só 1 metro de profundidade? Quem quer ser um prédio top das galáxias? Quem tá... Agora, olha só o que você está escolhendo. Você está escolhendo uma escavação profunda. Você está escolhendo um tratamento mais rigoroso. Você vê, o José do Egito, que promessa maravilhosa, top. Prédião, você vai ser um prédião, José. Você vai ser um prédião. Olha, líderes do mundo, o sol e a lua vão se curvar diante de você. Uau, Senhor. Quem não gosta de uma promessa zona, né? Os seus irmãos, todos eles, as tribos de Israel vão se curvar diante de você. Uau, eu quero, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia.
Aí beleza, vamos lá, vai começar o processo, vamos lá. Aí o José todo animado, pensando que ele já vai cair de paraquedas no trono. Ele cai dentro de um poço. Deus está cavando o alicerce. Tem alguém me entendendo aqui? Deus está cavando, cara. Aí ele vai, e os caras lá em cima conversando. A gente mata, a gente estrangula, a gente dá uma facada, a gente dá um tiro. Aí o cara diz, não, vamos vender ele como escravo, a gente ainda ganha uma grana com ele. E ele está ouvindo toda essa história. Vocês estão me entendendo? Isso é um processo muito duro, não é? Aí beleza, ele vai para o Egito, começa a melhorar um pouquinho, daqui a pouco, esse cara vai parar numa prisão, irmãos, injusta. Ele não passa 13 dias na prisão, ele passa 13 anos. Por um crime que ele não cometeu. Deus está cavando esse cara. Mas quando ele sai de lá para ser um dos homens mais poderosos do mundo. Aí o cara fala assim, muita sorte. Sorte, irmão, porque tu não estava no lugar do José. Quem está comigo? Sabe, nós não precisamos. Imagina o leproso lá, né? Como é o nome do leproso que eu falei de manhã? O Naamã. O Naamã chega lá, 70 quilos de ouro. É muita, irmão, 70 quilos de ouro eu nem sei quanto que vai. Depois você faz a conta aí e me dá no final. Um grama de ouro eu sei que é R$300. 70 mil gramas de ouro é muita grana. O Naamã chegou lá. Quem é o cara que cura os outros aí? É o profeta Eliseu, vou lá com ele, beleza. Aí ele chega lá com a comitiva dele, bossalzão todo, né? Chega lá, manda chamar o profeta Eliseu. Chama o profeta Eliseu aqui na minha presença. O Eliseu não foi, mandou um servo. E o servo chegou lá, e o Naamã disse, cadê o profeta Eliseu? Ele disse que ele está muito ocupado para lhe atender. O quê? Sabe com quem você está falando? Não é? Até eu lembrei da história da menina lá, né? Que aí ela tratou mal o cliente no telefone, e o cliente disse, você sabe com quem você está falando? Ela disse, não, é o presidente dessa empresa. Aí ela, meu Deus. E aí ela perguntou para o cara, e você sabe com quem você está falando? Ele disse, não. Graças a Deus. O Naamã, você sabe com quem você está falando? Aí o cara disse, olha, ele mandou um recado para você. Qual é o recado? Para você ir tomar banho. Falou ou não falou? 7 banhos no Jordão. O Naamã enlouqueceu. Ele disse, na minha terra tem rios melhores, eu não vou passar por uma humilhação dessa. Jamais. Eu pensava que ele viria e faria do meu jeito. Eu pensava que ele colocaria a mão na cabeça e expulsaria a lepra do meu corpo. Quem se identifica? Sabe? O crente que quer tudo rápido, na hora dele, no tempo dele. E se não fizer do jeito dele, ele faz becinho. Não é? Aí, o cara... Alguém falou assim para ele, Naamã, ele falou que ele ia embora, eu vou embora daqui, eu quero ir embora, eu vou embora, eu estou arrasado, eu vou embora. O cara disse, Naamã, a gente já chegou aqui, você está leproso mesmo, você vai morrer, miserável. Né? Então é o seguinte, custa você tomar um banho no Jordão? Rapaz, se fosse uma coisa difícil demais, você não faria? Tomar um banho, aproveita, que está todo mundo cansado, suado, já libera todos os soldados, não é? Naamã, tá bom. E aí, irmãos, o cara foi completamente curado. Agora o Naamã poderia dizer, peraí, mas eu conheço alguns leprosos na Bíblia que não foram tomar banho no Jordão. Sim ou não? Um monte de leproso que foi curado sem tomar banho. E foi curado assim, ó, pá! Irmão, quem decide o processo é Deus. Eu gosto de um versículo de Deuteronômio que fala assim, que assim como a águia ensina o filhote a voar, e com asas estendidas o apanha quando ele está caindo, assim o Senhor cuida do seu povo. Ou seja, como é que Deus cuida do povo dele, hein, irmãos? Como que a águia ensina o filhote a voar? Ela empurra o filhote do ninho lá de cima da montanha, o bichinho vem desesperado. Aí quando ela vê que ele não vai dar conta, ela vem, pega ele, coloca de novo no ninho. Quando ele se acalma um pouco, ela vai ele, essa vida difícil. E a águia, pega ele. Repete isso direto, o bicho fica estressado. É muito difícil, mamãe, como você vai fazer um negócio desse comigo, mamãe?
E aí a Bíblia diz que assim Deus cuida do seu povo. Nem sei se dá para a gente dar glória a Deus por isso. E aí o cara vem para a igreja. Eu não sei que Bíblia que ele leu, que ele pensava que ele ia chegar na igreja e rapaz, e rapidão, ele ia resolver todos os problemas dele. Meu irmão, eu quero falar uma coisa sincera para você. Eu já estou na igreja há quase 30 anos, tem um monte de coisa que ainda não foi resolvida. Tem um monte de coisa que eu ainda estou orando. Essa é a verdade. E eu conheço um monte de gente que está pior do que eu. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem está comigo aqui? Tratamento de Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia vai ser dia perfeito, não é? Mas ela vai brilhando mais e mais. Quem quer ter visão curada nessa noite? O que é que você precisa? Coragem para mudar. Vamos mudar, irmão, vamos sair dessa aldeia, né? Vamos ficar de mal com o mundo. Aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus, não é? Sai do mundo. Qual que é a segunda coisa? Aceitar o tratamento, não é? Imagina aquela cirofenícia que chegou com Jesus, porque ela ouviu falar o seguinte, que o Bartimeu foi curado assim, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ela fez? Como todos nós fazemos, né? Aí imitou. Lá vai ela, atrás de Jesus. Então é só falar isso. Essa é a palavra mágica? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nenhuma resposta. Para ela não. Para o Bartimeu, ele falou: para aí. Quem é que está gritando? É um cego mendigo, manda ele vir aqui. E ela esperava isso. Só que Jesus não respondeu. Foi os discípulos que foram lá: mestre, ela vem gritando atrás de ti. Faz alguma coisa. Jesus não respondeu palavra. Até que finalmente Jesus resolveu atendê-la. Ela ficou toda animada. Chama ela aqui. Aí Jesus olhou para ela e disse: você é de onde? Eu sou cirofenícia. Você não é de Israel? Não. É porque eu só estou atendendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá na sua Bíblia, Mateus 15. Irmão, isso é discriminação. Quem está me entendendo? E ela ficou arrasada. Não, infelizmente, você não estou atendendo cirofenícios. Coitado. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela adorou Jesus. Se prostrou aos seus pés, o adorou. Quando ele discriminou ela. Primeiro ele tinha desprezado. Quando ela está nos pés dele, ele fala assim: olha para mim aqui. Aí eu acho que ela se animou, né? Agora. Fala, mestre. Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Agora Jesus foi longe demais, não é? Tirou a espada e decepou o ego dela. Sabe o que ela respondeu? Porque Jesus falou e já foi saindo. Com licença, vou atender aqui um israelita. E ela grita: Jesus! Jesus olha: é verdade o que o Senhor disse, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, a tua filha está liberta, está curada, aleluia. Amém. Muito bem, mas, irmãos, nós sabemos que Jesus libertou outras pessoas de forma diferente, sim ou não? Num tempo diferente, sim ou não? Vai, sai, em nome de Jesus. Acabou, está resolvido. Está resolvido. Mas a cirofenícia foi desse jeito. Quem está pronto para aceitar o tratamento de Deus? E a última coisa para a gente orar. Grita aí. Coragem para mudar. Aceitar o tratamento. É cuspe. Beleza. Não é? E em terceiro lugar, priorizar a família. Bora gritar bem forte essa terceira. Priorizar. Onde é que está isso aqui nessa história? Marcos 8:26. Olha só, depois que Jesus então tira o cara da aldeia, passa saliva nos olhos dele, pergunta se ele está curado, ele está mais ou menos curado. Jesus faz de novo o processo, agora ele está completamente curado. Olha só, olha como que termina a história. Mateus 8:26. Mandou Jesus embora para onde?
para casa, para sua família, e recomendou-lhe: não entres na aldeia, não volta para lá. Lembra quando Deus tirou Ló de Sodoma? O anjo disse para o Ló: não volte pelas campinas do Jordão, que foi o lugar da queda, lá que ele ficou vislumbrado com as campinas do Jordão. Então, irmãos, tem área que a gente tem que passar longe. Tem alguém aqui que, como eu, tem áreas na sua vida que você precisa passar longe? Amém, queridos? Então, Jesus fala para ele isso. Agora, eu acho muito interessante isso, eu quero terminar com isso, o que Jesus fala sobre a família dele. Irmãos, o que a família tem a ver com a abertura dos olhos? O que o nosso relacionamento com a nossa família implica, ou vai implicar na nossa vida espiritual, né? Então, o nosso relacionamento com a nossa família é um campo fértil para o crescimento espiritual, para a abertura dos nossos olhos, amém? Nós precisamos priorizar a nossa família. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, olha só, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé, é pior do que o descrente. Meu Deus, olha para mim, irmãos, olha para mim. O que pode ser pior do que o descrente? Se a Bíblia diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, crente. Quem não crê será condenado. O que pode ser pior do que o descrente que está condenado? E olha o que a Bíblia está dizendo, que aquele que, olha, ele já teve um encontro com Jesus. Jesus já passou saliva nos olhos dele. Jesus já curou esse camarada. Não é? É aquela pessoa que foi no encontro, aquela pessoa que já está na igreja, aquela pessoa que está caminhando. Beleza. Aí Jesus fala assim, olha, você está completamente curado agora. Você tem visão aberta agora. Não volte para a aldeia. Volte para onde? Para a sua casa. Vá cuidar da sua família. Agora presta atenção. Se ele não fizer isso, ele é pior do que o descrente. Irmãos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então presta atenção que não cuidar da família compromete a minha fé. Uau, como é que vai o seu tempo com a sua família? Olha o que diz Malaquias 4,6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, quando Jesus viesse, e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que a terra não seja ferida com maldição. Ou seja, o cara está lá, ele é crente, ele teve encontro com Jesus, ele foi curado da sua cegueira, coisa mais linda, mas ele não cuida da sua casa. A sua casa está em maldição. A terra está amaldiçoada. Para que a terra não seja amaldiçoada. O que significa a terra amaldiçoada? Não produz. É vida financeira comprometida. Lembra que a Bíblia diz, lembra que o apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro 3,7, marido, cuide da sua esposa como o vaso mais frágil, trate dela como o vaso mais frágil, dando honra a ela, não é? Para quê? Para que as suas orações não sejam impedidas. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, o cara não está cuidando da esposa como ele deveria, e a vida espiritual dele está sendo comprometida. A oração dele não passa do teto. Mas já teve um encontro com Jesus, já foi curado da cegueira. Olha só, Jesus já mandou ele não voltar para a aldeia. E ele também, ele está muito legal, ele tirou mesmo um monte de vício. Ele não está voltando para a aldeia, ele só não cuida da casa dele. Eu conheço um monte de gente assim, que está na igreja, que faz um monte de coisa na igreja, não é? Que realmente, que é uma pessoa sincera, mas, irmãos, não prioriza a sua família, não é? É uma desgraça. O pastor Melvin dizia assim mesmo: eu não quero ser nem o Davi, que ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua família, e nem o Noé, que perdeu o mundo inteiro e ganhou a sua família. Eu quero ser o José, que salvou o mundo inteiro e a sua família. Não adianta nada, irmãos, a gente conquistar um monte de coisa, ficar podre de rico e perder nossa família, perder nosso casamento, perder nossos filhos, negociar os nossos filhos. Não adianta nada. Imagina, você vai viver uma eternidade com esse peso na sua consciência. Como que a gente pode ficar tranquilo, em paz, não é? Tendo um filho queimando eternamente no inferno.
Não é, pastor? Vira essa boca para lá, inferno. Irmão, quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Se o inferno não existe, Jesus não existe. Porque Jesus foi o que mais falou sobre o inferno na Bíblia. É muito sério isso. Quem está entendendo? Nós não podemos perder essa geração, irmãos. Nós temos que priorizar a nossa família. Muito forte, muito forte. Amém, queridos? Não é? A Bíblia diz, olha, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esposa, respeite o seu marido. Olha aí. E aí, qual que é a promessa desse versículo, né? Efésios 5:33. Qual que é a promessa? É um versículo só. Marido, ame como Cristo amou. Esposa, respeite como se ele fosse Cristo. Eu não sei o que é mais difícil, irmãos. Eu não sei o que é mais difícil. Eu amar a Meila como Cristo me amou e se entregou por mim, ou a Meila me respeitar como se eu fosse Jesus para ela. Mas qual que é a promessa desse versículo? O próximo versículo, né? O próximo versículo vai dizer assim mesmo: e os dois serão uma só carne. Quando que tem uma unidade perfeita no casamento? Quando o marido está fazendo a parte dele, amando como Cristo amou a igreja, e a esposa está respeitando o marido como se ele fosse Cristo. Uau! Vocês estão entendendo que a minha vida, o meu relacionamento com a minha família está me dando força espiritual, ou seja, unidade, é espiritual isso. Oração, é espiritual isso. Fé, é espiritual isso. O meu relacionamento com a minha família vai comprometer ou vai, não é? Vai minimizar ou vai maximizar o meu potencial espiritual. Sim ou não? Quem está me entendendo? Amém? Muito bem. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um desafio. Eu trouxe vocês aqui até esse momento para te fazer um desafio prático. Pode vir um louvor aqui bem rápido. Nós vamos orar agora, irmãos. Assim, nós vamos apresentar os nossos cegos. Ih, pastor, eu sou o cego. Beleza, pode vir. Pode vir. Eu creio, irmãos, que Deus colocou essa palavra no meu coração porque Ele quer curar a cegueira espiritual. Coragem para mudar. Coragem para deixar a aldeia, o mundo. Coragem para deixar os paliativos do mundo, os vícios do mundo. Coragem para ficar a sós com Jesus, pelo menos 1 hora por dia. Separar um tempo de qualidade com Jesus no nosso dia. Meu Deus, Ele nos dá a vida. Ele nos dá 24 horas. Não é o mínimo que a gente pode fazer de ficar com Ele, só com Ele, todo dia, pelo menos 1 hora. Jesus disse para os discípulos: nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Pelo menos 1 hora. Não, irmãos, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele é o nosso dono. E nós precisamos priorizar a nossa família. Mas o que eu quero te dizer aqui no final é que o cego não chegou ali sozinho, ok? Alguém levou o cego lá. E é isso que nós vamos fazer. O cego nem sabia que ele não tinha visão. Ele nem sabia o que era a visão. Ele nem sabia que ele tinha essa necessidade. Quem está me entendendo? Ele nasceu assim e ele não tinha outro padrão. Não era um sonho dele, como o do Bartimeu, que a Bíblia diz: eu quero tornar a ver. O Bartimeu disse: eu quero tornar a ver. Ou seja, ele sabia o que era visão. Esse cego de nascença, ele não sabia o que era visão. Mas alguém levou ele lá. Ah, rapaz, quando você conhecer a luz do mundo, quando você vê o que os meus olhos veem, cara, você não está entendendo, é maravilhoso demais. Então ele foi levado, e é isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos levar os nossos cegos. O apóstolo Paulo costumava orar assim, Efésios 1:18: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou. Ou seja, o meu chamado, eu só vou saber o meu chamado se os meus olhos espirituais se abrirem. Ele continua, ele ora também para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança deles concedida aos santos. Chamado, herança, sabe? Eu só vou saber que eu sou um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo
quando eu for curado dessa cegueira. E ele ora, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Aleluia.